É meu convidado Duarte Caldas, analista da IG Markets. Duarte, muito bom dia. Começamos por esta notícia mais recente, diz respeito à duplicação do montante do Fundo de Emergência Europeu. Já aqui tínhamos falado de outras vezes que solução é que haveria para esta crise que atinge a zona euro, nomeadamente, e porque a Grécia está em especial destaque, que solução seria possível para a Grécia? Esta parece-te uma solução viável e pelo menos funcional a médio e longo prazo? Enfim, antes de mais, clarificar aqui uma coisa no que diz respeito ao montante envolvido deste segundo bailout à Grécia. De acordo com uma entrevista do membro do Banco Central Europeu, Vini Smaghi, ao Financial Times, existe um funding gap 2012-2013 para a Grécia de cerca de 60 mil milhões a 70 mil milhões de euros. Estes 60 a 70 mil milhões de euros seriam financiados exatamente da mesma forma, portanto, metade, 50% seria financiado exatamente da mesma forma como tem vindo a ser, portanto, um terço FMI e depois 2/3 Comissão Europeia, enfim, a Troika como normalmente já é subejamente conhecido, e depois os outros 50% seria através de envolvimento do setor privado. Esta questão do envolvimento do setor privado é onde reside mais incerteza. No que diz respeito enfim, a este envolvimento do setor privado, uma parte seria privatizações e outra parte envolveria também a tal iniciativa, ou chamada Iniciativa de Viena. A Iniciativa de Viena, e é engraçado que a peça tenha falado disso, acaba por ser comparada com a Iniciativa de Viena, exatamente, que funcionou no caso da Áustria para a intervenção que foi feita na Hungria e na Roménia. Só que há aqui uma grande diferença relativamente àquilo que foi feito para a Hungria, para a Roménia e o caso da Grécia. Qual é que é? É o tipo de investimento em ambos os casos. Se no caso dos países de leste, da Hungria e da Roménia, havia muitos bancos austríacos que tinham efetivamente posições acionistas em bancos da Hungria e da Roménia, e portanto eram bancos subsidiários de alguma forma, e por essa via também estava-lhes a ser dado financiamento a nível de tesouraria, portanto, operações de tesouraria, o envolvimento era muito maior, de alguma forma. E, portanto, os bancos viram até ou os bancos austríacos, quando foi tomada esta decisão, viram inclusivamente com bons olhos, porque a alternativa era, enfim, bastante pior, era perderem todo o investimento que tinham nesses bancos. Neste caso da Grécia, a situação não é bem a mesma coisa. O envolvimento do setor privado ou a Iniciativa de Viena, basicamente é o quê? É dizer-se aos investidores, muito bem, os senhores estão investidos, em vez de nós vos darmos o dinheiro, recebem novas obrigações, mas mantêm-se investidos com um novo prazo de maturidade. Portanto, basicamente mantêm a exposição. No caso da Grécia, a situação é diferente. Porque, se no caso dos bancos gregos, de facto, a situação é relativamente parecida, mas isso é normal porque são os bancos gregos e, portanto, é normal que mantenham a exposição, no caso dos investidores europeus ou investidores estrangeiros, não são muitos que têm, efetivamente, exposição direta, portanto, no caso, efetivamente, de terem bancos subsidiários, etc, etc. Portanto, acaba por ser, de alguma forma, mais complicada esta iniciativa, a aplicação desta iniciativa de Viena no caso da Grécia. Aliás, as comparações e o uso de exemplos exige sempre algum cuidado, porque cada país é um caso e há sempre várias diferenças e não se pode adaptá-lo ipsis verbis a outro país que é completamente diferente nesta altura. Mas parece que nesta altura, e olhando, por exemplo, para esses investidores privados, estarão interessados, mesmo partindo do princípio, isto se partirmos do princípio de que a Grécia não vai pagar mesmo, mas mesmo assim, perante este cenário difícil, os investidores podem aceitar no fundo é uma renegociação. Podem aceitar porque há várias contrapartidas que lhes podem ser dadas. Ou seja, pode-lhes ser dada uma grande contrapartida que é, se mantiverem investidos e se mantiverem em exposição, o regulador local, portanto, no caso de serem bancos franceses, o regulador francês, bancos ingleses, o regulador inglês, enfim, etc.,
o regulador local pode permitir-lhes porem essas obrigações ou essas novas obrigações, essa nova emissão ao face value nos livros. E, portanto, o que é que isto faz? Faz com que, por esse efeito, os rácios não sejam diretamente afetados. Isto acaba por ser uma grande vantagem, lá está, tendo em conta a alternativa que seria efetivamente ter que assumir e termos um default já em agosto. Portanto, em agosto a Grécia não tem dinheiro e, portanto, é bom que se chegue a acordo relativamente a este segundo bailout. Por outro lado, a nível político, também acaba por ser bastante interessante. Começa a ser cada vez mais complicado justificar aos contribuintes europeus, especialmente contribuintes franceses e alemães, que se continua a dar dinheiro à Grécia e se continua a financiar a Grécia. Portanto, uma iniciativa deste género faria com que se mostrasse aos contribuintes que se está a tentar envolver o setor privado, que não são só os contribuintes que estão a arcar com este peso. Acaba por ter também uma vertente mais social e não tanto económica e financeira. E é mais fácil politicamente justificar, mas de qualquer das formas, tudo isto continua a trazer um problema que é inevitável. Portanto, neste momento é verdade que existe esta possibilidade, mas em última análise a Grécia continua com dívida, basicamente, que é um nível de dívida insustentável. As obrigações e, hoje portanto, terá que reestruturar. Já mais uma dos vez. 30%. Claro. Como é que se explica, Duarte? E são números muito elevados. E gostaria de ter a tua opinião a esse respeito. Como é que se explica? E passo a citar a nossa peça, porque penso que é importante ser rigoroso. Diz que só nos últimos 30 dias a Banca Europeia já perdeu mais de 10 mil milhões de euros em dívida pública. 10 mil milhões de euros. Para quem é investidor, mesmo tratando-se do sistema financeiro, são perdas bastante elevadas. É uma desvalorização muito acentuada. Enfim, é muito acentuado, é o chamado efeito contágio. Não é por nada que nós temos, enfim, visto quedas, mesmo em termos acionistas, dos bancos, enfim, várias sessões consecutivas de quedas. O setor financeiro está sob grande pressão e, portanto, isso traduz exatamente no facto dos investidores não querem ter exposição ao setor financeiro. Enfim, a resposta que eu tenho para isso é o chamado efeito de contágio, que é toda esta situação tem estado a gerar e acaba por ser cada vez mais, quanto mais se traz ao problema, mais a situação piora. Que era o que falávamos aqui, curiosamente, em relação a Portugal. Claro que sim, e nota-se muito pouca coordenação. Por um lado, nós temos os franceses que dizem que não querem ter um credit event, portanto não querem ter qualquer tipo de evento de crédito associado à Grécia. Por outro lado, temos os alemães que acham que se deveria efetivamente estender os prazos de maturidade e quase obrigar os investidores a efetivamente aceitarem essas condições. Por outro lado, temos o Banco Central Europeu que recomenda que não tenhamos um evento de crédito. Depois temos os alemães outra vez a dizer que não iriam contra uma recomendação do Banco Central Europeu. Enfim, e anda-se aqui com várias declarações contraditórias. Enfim, e o mercado, no fundo, aquilo que vê é que não se chega a nenhuma conclusão relativamente a isto. Poderá este montante nos próximos tempos aumentar significativamente? Enfim, é difícil de fazer previsões, mas eu acho que... Olhando para aquilo que aconteceu até agora e para as causas, nós vamos ter uma problema solução, não for resolvido. Acho que vamos ter agora um relief rally, portanto vamos ter umas sessões de alívio, porque acredito que da reunião do dia 20, portanto na segunda-feira, que vamos ter enfim, uma decisão mais concreta relativamente a isto e os moldes mais exatos em que esta situação vai desenrolar. De qualquer das formas, a opinião geral do mercado e também a minha é que uma reestruturação na Grécia é inevitável.
vir-se agora com esta notícia... Desculpa, Eduardo, quando dizes reestruturação estamos a falar de um haircut. Sim, o não pagamento de sim, a Grécia dizer que não vai pagar parte da dívida, porque é efetivamente insustentável, é o que o mercado de facto acaba por estar a descontar. E tendo em conta, e lá está, isso vendo em conta aquilo que tu acabas de dizer, aquilo que se perdeu a nível de dívida pública. Tendo em conta as péssimas notícias ou o cenário tão pessimista que o mercado já está a descontar relativamente à Grécia, vir-se agora com esta possibilidade acaba por ser, enfim, se calhar até uma boa notícia. No entanto, não vai resolver um problema que por si é inevitável, não é?